Olá! Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo daqueles que eu sei que vocês adoram, antes e depois da transformação de uma cozinha. Mas antes do vídeo, me conta, já te inscreveu no canal? Se não te inscreveu ainda, te inscreve agora, para não perder esse e todos os nossos conteúdos. Então, vamos ao vídeo. Hoje eu vou mostrar essa cozinha. Essa cozinha que eu estou mostrando agora é uma cozinha que ela tinha pouco espaço de armazenamento, era uma cozinha antiga, os MDFs e os armários já estavam em péssimo estado, enfim, a gente não tinha muita funcionalidade e muita praticidade nesse espaço. Então, a ideia dos clientes era remodelar esse espaço, tornar ele mais moderno, mais usual, mais funcional, mas sem obras, sem muitos transtornos de pedreiros, enfim, é um casal já aposentado, então nós precisávamos fazer essa mudança no ambiente, essa transformação no ambiente, mas de uma forma que não tivesse um impacto de obras, porque a gente sabe que a obra acaba sempre tendo vários transtornos, por mais que ela seja bem planejada, bem organizada, acabamos tendo muitos transtornos quando se trata de obra. Então, a ideia desse projeto era não alterar os pontos hidráulicos nem elétricos, a gente aproveitar os mesmos locais, os mesmos pontos, para fazer essa remodelação. Basicamente, as intervenções foram de marcenaria e de marmoraria, mas isso era o que nós pensávamos que seria. E aí a gente teve uma pequena surpresa. Muitos apartamentos antigos, antigamente, as construtoras entregavam os apartamentos com as pedras colocadas, inclusive a pedra de granito da cozinha. E esse foi o caso desse projeto, desse imóvel. E a pedra estava incrustada dentro da parede. A gente geralmente se coloca o azulejo e depois é instalada a pedra. E aí nós precisávamos fazer a retirada dessa pedra para poder colocar a pedra nova. E aí quando a gente tirou, acabamos tendo esse transtorno que não tinha azulejo atrás da pedra, né? Então nós tivemos que fazer um ajuste ali com um nivelamento com cimento cola para poder reinstalar depois a outra pedra. Uma das coisas bacanas também desse projeto é que nós organizamos tudo para que os proprietários não ficassem sem cozinha, porque quando a gente faz um projeto, geralmente é instalada a marcenaria, ou a bancada, e depois a marmoraria vem e faz a medição do espaço correto para a confecção da pedra. E aí, nesse caso, geralmente, a pessoa vai ficar 1, 2, 3 dias sem cozinha, né? E isso acaba gerando muitos transtornos. Então, nesse caso, a marcenaria, quando eles terminaram a pedra, a marmoraria foi na marcenaria e fez a medição desse móvel para, quando a marcenaria entregasse, instalasse os armários, logo em seguida, no outro dia, já viesse a marmoraria instalar a pedra com a cuba, enfim, para a gente não ter esse tempo de espera entre uma instalação e outra. Isso facilita muito, é uma dica de ouro que eu vou deixar aqui para vocês, que facilita muito a vida, principalmente dos clientes e das pessoas quando a gente já está morando no imóvel. Isso é uma coisa bem importante. E aí, como vocês podem ver aqui, a gente tinha um dos pedidos dos clientes era um espaço para máquina de lavar, então nós escolhemos uma máquina de lavar louça de 8 serviços, que atende bem a família. Quando a gente não tem uma família muito grande, é importante a gente pensar numa lava-louça que não seja muito grande, para que a gente não tenha um uso excessivo, um gasto excessivo com água e principalmente com louça, porque aí você vai precisar de várias refeições para poder ligar a máquina. Então a gente sempre define o tamanho da lava-louça de acordo com o tamanho da família e com as rotinas diárias, rotina de instalação diária, com as rotinas da família. Então isso é bem importante na hora de pensar na lava-louça. Outra coisa bacana também desse projeto que a gente utilizou foi essa coifa embutida. Geralmente a coifa, quando ela não é embutida, ela acaba se tornando um elemento de destaque na cozinha, no projeto. E nesse caso a gente queria tornar ela um elemento neutro, que ficasse escondido junto da marcenaria. E essa coifa serviu bem esse propósito, é uma coifa da Tramontina, coifa de embutir, que ficou dentro do armário. E ficou super prático e super discreto dentro do espaço. A única coisa que nós fizemos foi fazer o destaque dessa coifa,
desse volume com um MDF Floresta da Duratex para dar esse destaque. Essa cozinha foi composta por 2 tipos de MDF, esse linho, que é esse mais clarinho, e o verde floresta, para dar um destaque em alguns pontos, principalmente no nicho, nos armários da bancada, os armários baixos da bancada, e nesse volume ali da lateral da geladeira. Então, basicamente, nesse projeto, a gente maximizou ao máximo o espaço com os armários, com esses nichos também para servir de apoio, que são bem bacanas, bem importantes para a gente pensar sempre em nichos, para poder armazenar alguns itens e ter sempre à mão, por exemplo, temperos, sal, enfim. Ou até mesmo quando a gente quer dar um toque de decoração na cozinha, com alguns elementos ali acima do nicho, fica bem bacana. É uma dica bem legal. Outra coisa prática que a gente utilizou nesse projeto também, que eu gosto bastante de utilizar, que a gente gosta bastante de utilizar, são esses puxadores. Esse puxador cava com essa fita já no próprio puxador, o que acaba não dando destaque para o puxador, torna ele mais discreto. E também é mais seguro quando a gente tem o puxador assim embutido direto no móvel, que a gente corre menos riscos de acidentes, de se bater no puxador, enfim. Eu gosto bastante dessa opção. Outro condicionante também que nós tínhamos nesse projeto era a caixa de luz, a caixa elétrica de luz, na parede ali onde a gente teria intervenção com armários e com uma porta de correr, que a ideia era transformar a porta de abrir em uma porta de correr. Então, nós utilizamos esse painel verde para que a porta entrasse dentro do painel e deixamos uma inspeção ali, uma portinha de inspeção, como eu estou mostrando agora, para poder ter acesso aos disjuntores de forma fácil, a caixa de distribuição elétrica de forma fácil, mas que também fique discreta dentro do ambiente. Quando a gente fala em dimensionamento, falando um pouco sobre a dinâmica desse projeto, esse projeto foi feito junto com a lavanderia desses clientes e com a área da churrasqueira. O vídeo está aqui para quem quiser ver da lavanderia que nós fizemos também. Então, nós iniciamos esse projeto lá em fevereiro, quando nós fomos contratados, e a ideia dos clientes era ter o planejamento de todo o espaço, mas eles também não sabiam quando eles poderiam executar tudo isso. Então, nós projetamos, discutimos com eles, né, alguns pontos importantes, e aí fizemos os orçamentos, toda a parte de orçamento, para daí então a gente poder ter o planejamento de quando seria executado. Então nós executamos por partes, primeiro a parte da churrasqueira, que foi uma intervenção pequena, depois a área da lavanderia, que também foi uma intervenção que não foi muito grande, não exigiu muitas intervenções, e aí finalmente a cozinha, que era com certeza o mais esperado e o que trouxe mais impacto positivo para a vida deles. Falando um pouco sobre esse painel que a gente colocou de granito, a ideia inicial não era ter esse painel, mas como eu falei antes, a gente teve aquela surpresa do granito estar incrustado no azulejo e aí acabou danificando uma parte dos azulejos atrás da bancada. Então, para resolver esse problema, nós utilizamos esse painel de granito em toda a parte do roda-tampo dessa bancada, que foi até a altura do aéreo. Então ficou bem prático, ficou bem limpo esse móvel, ficou bem clean, ficou bem bacana. Eu curti bastante o resultado. E os clientes também estão super satisfeitos com o resultado desse projeto. E você, me conta, o que você achou mais legal nesse projeto? Me conta aqui que eu quero saber. Aproveita e já te inscreve aqui no canal para não perder essa e nenhuma outra transformação que nós trazemos sempre por aqui. E não somente a transformação, mas as ideias e todo o processo por trás que envolve essa transformação. Então, obrigado por terem ficado comigo e até mais.